Tudo bem? Eu não me despedi direito no vídeo 2, no vídeo 1, aliás, porque eu estou fazendo na sequência, então como é o mesmo tema, então eu tenho que dividir para não ficar um marasmo, né? Eu vou fazer o máximo possível. Então, na verdade, eu entendo que o que eu estou fazendo é uma coisa só, então por isso que eu estou gravando em sequência. No vídeo 1, eu falei sobre o nosso maçarico que é esse aqui, né? Que ele é nosso maçarico padrão que mais encontra, a vantagem de ter ele e tal, porque a manutenção é mais barata, a montagem dele é simples e ele só usa um tipo de combustível que é o GLP, gás liquefeito de petróleo. Enfim, porque cada país, né, como ele vem do mundo inteiro, tem a sua legislação. Por isso que a mangueira muitas vezes é diferente, porque a rosca, por exemplo, nos Estados Unidos eles usam um pequeno cilindro de butano pequenininho assim, e a rosca é diferente. Então lá a rosca dele é diferente e o cara quando importa pra lá, ele já importa com a rosca deles, né? E em alguns lugares não vendem, mas aqui, ó, esse rosqueamento aqui, né, você consegue adaptadores, então você coloca a mangueira que você quiser pro seu gás, né? No Brasil a gente tem um sistema diferente. Eu não me despedi direito, por quê? Porque eu estou usando como gancho. Então o que acontece? Quando você está no bico grande, você atingiu um limite, não solda mais, entendeu? Você não solda mais, você não consegue atingir, é hora de você mudar para alguma coisa mais potente. Aí, você vai falar assim, mas eu preciso ter um maçarico grande? Não. Aí é que entra o que a gente chama do Little Torch, né? Que é esse aqui, ó. Entendeu? Por que ele é mais potente? Diferente do Orca, tá? Que ele usa o ar do ambiente, através dessa argolinha que entra aqui entra o oxigênio com o ar, né? O ar, ele não tem só oxigênio puro, tem outras coisas no ar, então ele não é tão potente, entendeu? Aí, a vantagem do Little Torch, que é esse aqui, é que ele tem, na sua segunda mangueira, ele tem oxigênio puro, né? Então ele é mais concentrado. As cores são padrão, tá? Então vermelho é sempre combustível e o padrão mundial, né? Verde é sempre oxigênio, tá? Por ele ter oxigênio, ele é mais potente, né? A única coisa que vocês precisam tomar cuidado é quando liga, né? Porque na verdade ali você liga o maçarico Orca, né? E você tem lá, abre a argolinha, tal aqui, né? E tá ok. Esse aqui não. Esse aqui precisa de um pouquinho mais de prática, tá? Precisa praticar um pouquinho. Então você sempre vai ligar o vermelho primeiro, que é o combustível, e depois o oxigênio aos pouquinhos. Na hora de desligar é o inverso. Você vai desligar primeiro o oxigênio e depois o gás. Então, ó, o sistema é o mesmo. Primeiro, acende o isqueiro antes, tá? Não fica tentando praticar acender o isqueiro enquanto isso aqui está ligado, tá? Isso é lembrando esse item de segurança, tá? Então, primeiro acende o isqueiro. Coloca na pontinha e abre. Aqui, ó. Aí ele vai fazer essa chaminha de vela aqui. Certo? Tem que evitar a chama ficar dividida. Ó. Quando você abre demais, ó, ela separa. Quando ela separa e você abre o oxigênio, ela apaga. Entendeu? Então a chama tem que estar sempre coladinha no biquinho. Tá coladinha no biquinho. Colou no biquinho. E tem que abrir de leve. Ó. Se você abrir rápido, também vai apagar. Então, essa operação que fica gás no ar e você acha que está vazando gás, na verdade é porque tem que ter prática. Até estou cheirando um pouco de gás aqui. Não vai explodir, tá? Para você poder se explodir com o teu botijão de gás, você precisaria estar com toda a sala fechada, totalmente isolada, e tem que estar a sala inteira preenchida com gás, né? Esse cheiro, na verdade, é um sistema de segurança, como eu falei. O gás é inodoro, então você não sente o cheiro. Então eles colocaram odor podre, né? Porque se colocasse odor de rosas, você ia ficar todo feliz e não ia saber que estava vazando gás. Então tem que ter um odor podre para você falar, meu, tá cheirando gás. Tanto é que você fala com uma cara feia, né? Todo mundo queria que fosse de rosas, mas não é. Infelizmente não vai ser, então e também não é legal, né? Enfim. Então abriu, fez a chaminha de vela, tá juntinho, de leve, tá? Bem de leve, vai abrindo aos pouquinhos, ó. Aí a chama é insuficiente. Aí você abre um pouquinho de novo o vermelho, abre o verde. Abre o vermelho, abre o verde até regular para o tamanho. Tá vendo? Essa é a operação básica dele aqui. Você sabe que ele está funcionando por esse barulhinho aqui. Entendeu?
né? Qual é a vantagem dele? Ele atinge um ponto de fusão maior do que o bico maior do Orca. Quando você trabalha com ele, por exemplo, platina. Eu trabalhei com platina. Quem trabalha com platina tem um ponto de fusão muito alto. Você não solda com Orca. Impossível. Ele não atinge a temperatura do ponto de fusão da solda, para vocês terem uma ideia, né? E platina você não usa solda muitas vezes. Você faz por fusão. Você tem que derreter o metal, né? Você faz por fusão em algumas situações, né? Tem a solda para platina? Também tem. Enfim. Quando você precisa, por exemplo, ouro branco ele tem um ponto de fusão alto também. Muitas vezes o Orca não consegue atingir o ponto de fusão dele. Aí entra também o de oxigênio. Ele é mais potente, certo? Para muitas coisas. Ele também tem a vantagem de ter uma chama mais detalhada, porque o Orca tem 3 bicos. Esse aqui tem 5. Esse que está aqui, desligar aqui, tá? E ele tem mais 4 bicos, ó. Cada um cumpre uma função. Aí eu vou chamar atenção para o seguinte: o Little Torch ele tem uma vantagem. Os menores bicos deles, os bicos 1 e 2, porque ele vai de 2 a 7, né? 3 a 7 aqui. Ele tem bicos 2 e 1. Tem bicos menores. Os bicos menores, 2, 1 e 2, até o 3, ele tem uma pontinha de rubi, né? Porque quanto você tem aqui a mangueira é de cobre, né? Quanto mais fina a chaminha aqui é muito quente. Então ele precisa de um material que aguente a fusão, entendeu? Aí eu chamo atenção para o original, porque se você for trabalhar com coisa detalhada, o cópia chinesa, o bico ele não tem esse revestimento, né? Então, aí ele dilata o material demais. Então, o bico que era para ser preciso, ele não vai derreter. Ele vai abrir demais e não vai conseguir fazer a chama, entendeu? Então, muitas vezes ter o Little Torch original é sempre bom, tá? Isso aqui, ó. Tá? A caixa até é a mesma, né? Às vezes essa cor aqui é um verde claro, então sempre tomar cuidado, né? Outra coisa que tem que ter no Little Torch é o seguinte, que ele tem que ter um sistema só para ele. Então você tem que ter o cilindro de oxigênio e ele tem uma pressão única. Tanto que você consegue usar o cilindro de oxigênio num maçarico grande e num pequeno. Então você tem que ter todo um sistema de válvula, de registro, de válvula de retrocesso de segurança. Mais ou menos isso aqui, ó, né? Para quem não viu ainda, ó. O oxigênio tem o próprio registro dele e o gás também tem o próprio registro e tal. Né? Então, esse sistema que você tem que ter. É um pouquinho mais complexo, né? Então você tem que ter um fornecedor e tudo mais. Então, mas ele tem as vantagens. Se você pratica com ele, você consegue fazer soldas muito mais rápidas, né? Fazer conserto, por exemplo. Às vezes você vai soldar um anel que tem uma pedrinha aqui embaixo, ele consegue aquecer aqui em cima, né? Porque a prata muito mais rápido do que a prata dissipa, então você consegue fazer um reparo muito mais rápido, né? A gente falou isso no grupo. Entendeu? Que você consegue, com a chama bem detalhadinha, você consegue ir naquele ponto ali. Por isso que a gente sempre aconselha, né, a pessoa a usar, né, fazer a solda sempre oposto à pedra, porque às vezes a parte de baixo é reservada para você fazer esse tipo de soldinha, entendeu? Que a gente coloca, por exemplo, num recipiente com água, então ele não consegue aquecer. Ou você coloca um revestimento cerâmico, que você compra um isolante para pedra, para fazer esse tipo de solda aqui. Ele também tem a vantagem de, como ele é de oxigênio, ele consegue derreter metal também. Então você consegue com um bico maior que esse daqui, você consegue derreter uma pequena quantidade de metal no seu ateliê, então você não precisa ter uma estrutura grande. Às vezes você trabalha pequeno, com pouca quantidade de ouro ou prata, entendeu? Você consegue com esse maçarico, e um cadinho bem pequenininho, derreter uma quantidade de metal, jogar numa lingoteira e já fazer uma forja, entendeu? Para quem tem uma laminadora. Então precisa ter uma estrutura complexa de oxigênio e gás, como a gente tem aqui com cano e tudo mais, entendeu? Então, uma pequena quantidade. E esse também tem um acessório dele que você consegue comprar um bico grandinho para fazer fundição, né? Para você fazer fundição pequena. Então você pode ter um aparelho para fundir, né? Em casa e tudo, e fazer você mesmo, decapar e limpar, entendeu? É quando eu uso ele também. Essa é uma vantagem dele, né? Do Little Torch. Vantagem dos bicos. Você consegue fazer solda de precisão, você consegue soldar prata também. Você consegue fazer textura, derretimento, coisa que o Orca aqueceria demais. Se você fazer uma solda muito grande, então ele aquece todo o tijolo da colmeia e fica uma área muito quente, principalmente numa bancada de madeira. Então esse aqui consegue, com a chama bem concentrada, bem quente no ponto de fusão, e detalhadamente naquele ponto ali, sem comprometer ou aquecer todo o restante, entendeu? A única coisa é que você tem que ter um pouquinho mais de prática com ele na hora de fazer as regulagens, né? Sempre
acender. E também tem que tomar cuidado com a temperatura dele, porque ele é muito rápido. Quando você encosta, você já tem que ter a noção de aquecimento. Por isso que é importante você saber o ponto de fusão do metal e o ponto de recozimento, para você saber quando você aquece ali, entendeu? Você não precisa aquecer a prata inteira, no caso, né? E ele também é recurvado, ó. Então, é sempre aconselhável você segurar, ó, com controle, ó. Ter todos os controles, né? Por exemplo, você sempre vai acender primeiro o vermelho, depois o verde. Na hora de desligar, primeiro o verde, depois o vermelho. Entendeu? Evitar também segurar ele assim. Dá para segurar ele assim? Dá. Mas por quê? Porque você consegue já regular, deixar ele preparado e usar. Mas sempre tem o controle da válvula, né, de fechamento. Tá? Porque muitas vezes fazer essa mudança no meio da... né, aqui no meio da história também compromete a segurança. Então essa é quando você usa isso daqui nesses casos, quando o seu Orca não dá conta do trabalho, entendeu? Reparos, como a gente falou, né? Aquecer uma peça, fazer textura, fazer aquecimento, fazer fundição também, ela é uma opção menor para os maçaricos de oxigênio. Fechando. Acabou. Tá? E a única coisa que você precisa é só fechar o oxigênio. O gás pode deixar ligado, ou então fechar também. E todas essas regulagens, né, também estão em manuais, porque aqui dentro tem um diafragma, né? Esses oxigênios eles têm um diafragma. Mas se você coloca direto sem regulador e regular a pressão, vai vir uma pressão tão rápida que ele vai estourar o diafragma. E aí ele não veda ou não acende, entendeu? Então sempre dá uma lida no manual dele, né? Ele vai dizer quanto de pressão tem que ter, isso é tudo prática. Você tendo todo o sistema de segurança, ele é muito seguro e muitas vezes as pessoas preferem mais ter um oxigênio na bancada ou ter mais de um, né? Porque tem situações que, por exemplo, para ouro é ótimo, para soldar, fazer reparo, entendeu? Onde você não conseguiria uma coisa tão detalhada e tão quente quanto no Orca, né? E é isso aqui, tá? Agora eu vou mostrar um outro tipo de maçareco num outro tipo de situação, tá bom? Aí seria a parte 3 do vídeo, ok? A gente já se vê.